Olá, tem aluno aí? Tudo bem, gente? Então, hoje, dando continuidade ao nosso roteiro de estudo, nós vamos fazer a atividade número 3 de língua portuguesa. Leia os textos abaixo. Então, olha só, para o vídeo não ficar muito comprido, vocês vão fazer a leitura, tá? Então, vocês deverão fazer a leitura do texto 1, 2 e 3. Depois que vocês terminarem de fazer a leitura, vocês irão preencher esta tabela, fazendo registro no local indicado. Então, texto 1. Então, vamos fazer um exemplo para vocês verem o que vocês devem fazer no texto 2 e no texto 3, ok? Então, vamos lá para o texto 1. Então, vamos para a leitura. Cartas na pandemia. Projeto de jornalista de Porto Alegre promove troca de correspondências. Período de quarentena inspirou Joana Bergen a criar site que conecta destinatários a remetentes. Lançado nesta semana, o projeto já tem 20 inscritos, por Mariane Dornelles. RBS TV, 21/5/2020, 17 horas e 44 minutos, atualizado há uma semana. O distanciamento social inspirou a criação de um projeto em Porto Alegre que aposta numa forma de comunicação que, para muitos, pode ter caído em desuso: as cartas. Respondendo à pergunta até que ponto podemos estabelecer contato humano através da tecnologia, a jornalista Joana Berg, com apoio da arquiteta Júlia Rosenberg, criaram o projeto Cartas na Pandemia. Então, esse texto foi tirado do g1globo.com/Rio Grande do Sul, acessado no dia 1 de junho de 2020. Então, vamos ver o que nós temos que fazer, tá? Então, olha só. Agora, preencha o quadro com as informações pedidas sobre a carta. Deixa eu deixar. Então, ó, quem escreveu a notícia? Então, vamos voltar aqui no texto. Olha só. Aqui fala assim, ó. O projeto já tem 20 inscritos, por Mariane Dornelles. Então, quem escreveu foi Mariane Dornelles. Então, você vai vir aqui e vai colocar o nome. Qual é o nome do projeto criado? Olha só, aqui no texto ele fala também, né? Bem aqui em cima, olha só. Cartas na pandemia. Então, você vai vir aqui e também vai colocar o nome do projeto. Carta na pandemia. Qual o objetivo do projeto? Então, olha só, no texto não está explícito, mas nós podemos entender o texto, não é verdade? Por que será que eles estavam escrevendo? Por que será que eles estavam escrevendo cartas na pandemia? Será que era para afastar as pessoas?
ou para aproximar as pessoas. Eles estavam promovendo essa correspondência, pessoal, para poder aproximar as pessoas nesta quarentena, tá? Então, aí vocês também vão fazer o registro, olha só. Aproximar as pessoas. Quem criou o projeto? Olha só, o texto também fala quem criou. Foi a jornalista Joana Berg, com o apoio da arquiteta Júlia Rosenberg. Aí vocês vão terminar de fazer o quadro aqui, tá bom? Vão colocar o nome das duas. Que acontecimento da atualidade motivou a criação desse projeto? Foi a pandemia, né? Então, vocês vão anotar aqui a pandemia, tá bom? E aí, vocês vão fazer isso para o texto 2 e o texto 3. Então, vocês vão fazer a leitura do texto 2 e vão fazer as mesmas perguntas. Quem escreveu a notícia? Vocês vão preencher aqui, fazer o registro. Qual é o nome do projeto criado? Vão colocar aqui também, fazer o registro. Qual o objetivo do projeto? Quem criou o projeto? Que acontecimento da atualidade motivou a criação do projeto? Vocês vão fazer isso para o texto 2 e para o texto 3, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte da atividade de língua portuguesa. Então, nós vamos para a atividade número 8 de matemática, que é o tiro ao alvo. Muitas pessoas fazem diversas atividades para se divertirem e se distraírem. Cada uma tem sua preferência. Uma delas são os jogos. Você sabia que o jogo de tiro ao alvo, também conhecido como jogo de dardos, é uma excelente atividade para aplicar seus conhecimentos matemáticos? Marta, Agatha e a Sofia jogaram tiro ao alvo. Esse é um jogo que consiste em acertar os dardos o mais próximo possível do centro do alvo. No jogo das meninas, foi combinado que cada seta fora do alvo teria uma penalização com a perda de 150 pontos. Então, a Marta, a Agatha e a Sofia, tá? Bom, tiveram aí, olha, se a gente contar os dardos, a gente vê que foram 5 jogadas para cada uma, tá? E aí, ó, no centro, quem acertasse no centro obteria a maior pontuação, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu preciso ver quantos pontos a Marta fez, quanto a Agatha fez e quanto a Sofia fez. Então, o que eu devo fazer? Vamos ver a Marta aqui. Olha só, o primeiro dado dela, se a gente observar, caiu no 700, certo? Depois, ela jogou e caiu no 300. Depois, no 100, 2 vezes, né? Olha, essa aqui e esse aqui, tá? Então, o que eu devo fazer? Eu devo primeiro somar os pontos, né? 700, mais 300, mais 100 e mais 100, para ver quantos pontos a Marta fez. Só que, olha só, elas colocaram mais uma regra. Toda vez que o meu dardo caía para fora, né, do meu alvo, eu tenho que descontar 150. Então, eu vou fazer isso para Marta, para Agatha e para Sofia, tá bom? Agora, vamos lá. Depois de observar a pontuação das 3 amigas, responda. Aqui embaixo. Quem ganhou o jogo de tira-alvo? Então, depois que você fizer as continhas, né? Você vai colocar aqui o nome, registrar o nome da pessoa. Quem foi a jogadora mais penalizada? Então, quem teve os dardos que caíram para fora mais vezes, né? E quantos pontos essa jogadora perdeu? 3. Quantos pontos de diferença há entre a primeira e a última jogadora? Olha só, essa palavrinha, diferença. Lembra? Diferença é aquilo que eu tiro, né? Subtração.
se não houvesse penalizações, quem teria ganhado o jogo? Qual era a pontuação máxima que poderia conseguir? Então, eu tenho que somar, né, para eu ver qual é a pontuação máxima que eu poderia ter feito no meu jogo, tá bom? Bom, agora nós vamos para a atividade da apostilinha e nós vamos fazer o descritor 5, compor e decompor números, tá? Então, olha só, observe a decomposição que Carlos fez. 1.000 mais 500 mais 90 mais 8. O número decomposto por Carlos é... Bom, crianças, vocês sabem que todos os números, né? Dependendo da ordem que ele se encontra, eles têm um valor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, tá bom? Então, olha só, se eu somar esse mais esse, se eu somar a unidade milhar mais a centena, mais a dezena, mais a unidade, que número que eu vou ter aqui? E aí, eu vou colocar o meu xizinho na alternativa correta. 16. As fichas a seguir mostram a quantidade de pontos que Roberto fez em um jogo. Ao todo, Roberto fez. Então, o que eu tenho que fazer? Somar aqui para eu poder ver qual foi o total de pontos que Roberto fez. E aí também eu vou colocar no meu X. 17. Ana fez 365 docinhos para uma festa. Outra forma de representar o número de doces que Ana fez é... Então, a mesma coisa. Olha só, eu tenho unidade, dezena e centena. Então, eu tenho que ver quanto vale a minha centena, o número que está na minha centena. Lembrando que uma centena vale 100, né? Então, eu tenho que ver quanto vale o número que está na minha centena, o número que está na minha dezena e na minha unidade, tá? E aí, depois que eu fizer a decomposição, eu coloco o X. 18. Observe no quadro abaixo a decomposição de um número. 4 centenas mais 9 unidades. Qual é esse número? 19. Lucas tem os seguintes algarismos: 2, 7 e 8. Qual é o maior número de 3 algarismos que Lucas poderá escrever com esses algarismos sem repeti-los, tá? Então, eu quero saber aqui qual é o maior número que eu posso formar com esses 3 números. 20. O número 303 pode ser decomposto da seguinte forma. Então, agora eu vou decompor esse valor, 303, tá bom? Não se esqueça de olhar a unidade, a dezena e a centena. 21. Observe a placa do carro. Então, eu tenho 2.190. Qual é o valor posicional do algarismo 1 nessa placa? Então, olha só, eu tenho que observar a posição que ele está ocupando para eu escrever aqui quanto vale, tá? O meu número 1, qual é o valor dele nesta posição, tudo bem? 22. Observe o número abaixo, 8.407. Qual é o valor posicional do algarismo 8 nesse número? A mesma coisa. Eu quero saber quanto vale o meu 8 nesta posição, tá? Lembrando que eu tenho que ver qual a posição que ele está ocupando. Se é a unidade, se é a dezena, se é a centena, se é a unidade de milhar, tá bom? Qual é o valor? Aí, vocês vão colocar aqui, ó, a alternativa. 23. Leia o texto e responda. Você sabia que a pilha do controle remoto, da lanterna ou do rádio pode ser prejudicial ao meio ambiente e à sua saúde? Um grupo de alunos da escola Balão Vermelho, preocupados com as questões ambientais, recolheu em 2 meses 3.680 pilhas para reciclagem, mandando esse material para depósito específico. No número 3.680,
o algarismo 6 ocupa a ordem das, tá? Então, eu quero saber qual é a ordem que ele está ocupando. Se é a unidade de milhar, se é a centena, dezena ou unidade simples, tá bom? Bom, crianças, então essa é a nossa atividade de sexta-feira. Lembra que eu falei para vocês que uma vez na semana eu vou pedir para que vocês postem as atividades, não no grupo, mas lá no meu WhatsApp particular, tá bom? Então, aqueles que já postaram no grupo, eu já fiz a correção, já anotei, tá bom? E aqueles que não postaram ainda, postem lá no meu particular, tá bom? Não postem no grupo, por favor, porque vai ficar lotado o grupo. Então, postem no meu particular. E também, porque assim fica mais fácil para a professora identificar, porque você já me manda, eu já faço a correção e já anoto na minha planilha. Bom final de semana, até segunda, fiquem com Deus.